naquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos haviam se reunidos com, com as portas trancadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. No meio deles. Glória a Deus. Queridos irmãos, apraz-nos nesta noite trazer-lhes a saudação do nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Recebam com carinho a saudação dele. Ele conversou comigo há uma semana no gabinete dele sobre o aniversário do nosso querido pastor, evangelista irmão Lorival Aparecido Silva, e eu falei que eu ia estar aqui. Aí eu não vou poder estar. O irmão, por favor, transmita o meu abraço para os obreiros, para as famílias, e agradece as orações que a igreja tem feito por ele. Nosso pastor é um homem honrado no Brasil inteiro. Ele está trabalhando numa matéria para escolas bíblicas do Brasil. E quantos já sabem que o terceiro trimestre, o comentarista da lição é o nosso pastor presidente? Quantos já sabem? Dê um sinal. Ele é o nosso comentarista da lição e o tema geral é a Igreja dos Gentios. Se você entrar no site da CPAD, você já vai encontrar ali. Tá? Então, Deus abençoe, meus queridos irmãos, e eu quero agradecer esses minutinhos que você está de pé, e eu creio que a gente estando de pé, predispõe o corpo, a mente, para continuar mais um, como diz lá na minha terra, nas Minas Gerais, eu e ele, irmão Douglas, que o irmão já mencionou, prega por aí afora. Nós somos mineiros, só, até no rastro. Tem mais algum mineiro aqui? Levante o braço. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem angu lá, tem giló, tem quiabo, tem frango caipira? Amém, glória a Deus. Oh, eu já senti aqui um cheirinho e me deu uma vontade já de exercer a minha atividade gastronômica. Cheirou um trembão, é isso? Queridos irmãos, queiram estar assentados. Quero expressar a minha sincera gratidão ao meu amigo, companheiro, pastor e doutor Edgar Leite. Meu carinho, meu respeito, minha gratidão. Obrigado por me acolher como seu amigo. Muitíssimo grato. Deus abençoe. Deus abençoe. A todos os queridos irmãos, a nossa sincera gratidão. Ao vereador Jasson, acompanhava muito ele muda muito agora, Bom Dia Paraná, Bom Dia Curitiba, sei lá, Meio-Dia Paraná e etc. Que Deus abençoe e que Deus abençoe os queridos irmãos. Estamos felizes pelo aniversário do nosso querido companheiro. É uma alegria para toda a família, né? Uma alegria para toda a família. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias. Serei breve, muito breve. Teremos aqui a parte social. Depois do momento social aqui, nós vamos nos transferir para o momento gastronômico. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Salmo de número 116. Fiquei tão preocupado para trazer-lhes uma palavra da parte de Deus e me preocupou muito porque
nós nos preocupamos em trazer uma palavra realmente da parte de Deus para os irmãos, para a congregação. E eu busquei na minha mente, no meu intelecto e no Espírito Santo algumas anotações que temos pela graça de Deus e não saiu do meu coração o Salmo de número 116, versículo de número 12, que todos nós conhecemos. 12, 13 e 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta. Parece-nos entender que aqui ele traz uma resposta, mas uma resposta bem teológica. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, na presença de todo o povo. Quantos glorificam o nome do Senhor? O livro dos Salmos é o livro mais conhecido e mais lido na história da humanidade. Também o livro dos Salmos, ele é dividido em blocos de livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, números 5, e vai por aí afora. Os Salmos compõem os seus 150 poemas, compõem o inário de Israel. Os 150 salmos é o inário mais antigo da história da humanidade. E ele faz parte até hoje nas sinagogas em Israel. Eu já visitei Israel pela graça de Deus, estive lá por 9 vezes, e nas sinagogas se lê os salmos. E ele foi o inário no período áureo da história espiritual e religiosa de Israel. Este salmo era cantado nas celebrações culticas da Páscoa. Outros salmos eram cantados, principalmente o Salmo 118, era cantado no final da celebração da Páscoa. E tem um versículo no Salmo de número 118 que nós falamos muito sobre ele. Quando Jesus entra pelos portais de Jerusalém e estenderam ramos e etc., e ele entrou aclamado como rei, e há uma expressão poética que os irmãos conhecem, muito falada, as crianças da escola bíblica dominical conhecem, é Hosana. Hosana, que em hebraico se diz Yoshana. Yoshana. A gente pensa que isso é uma expressão de adoração, mas na realidade é uma súplica, é um clamor. Era o povo dizendo: salva-nos, socorre-nos, Senhor. E eles emendavam uma frase e diziam assim: Baruch rabá, Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia.
Então, este Salmo 118 ele é importantíssimo, foi importantíssimo para o período em que os sacrifícios, a liturgia funcionava, principalmente no templo. Mas o Salmo 116, versículo 12, é um desafio para mim e para você. É um desafio para todos nós, obreiros. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você, irmão, e eu já tivemos o cuidado, metodicamente, de pegar uma folha de sulfite e relacionarmos os benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor, ou tem feito por nós. Um dos milagres de nós estarmos aqui é porque nós somos sobreviventes da pandemia do Covid. Quantos gostariam de estar aqui? Quantos bem mais jovens do que nós não estão aqui? Mas nós, pela graça de Deus, pastor Edgar Leite, demais obreiros, nós estamos aqui pela graça de Deus. Sobrevivemos, passamos o período da pandemia, e este é um dos benefícios que nós temos que agradecer a Deus. Mas eu tentarei passar para os irmãos um pensamento, uma ideia de 3 grandes benefícios que o Senhor nos deu. Primeiro, Deus nos deu benefícios teológicos, espirituais. Primeiro, benefício da salvação, do perdão dos nossos pecados. O Senhor nos resgatou. E resgatar significa comprar o escravo do mercado de escravo. O Senhor nos resgatou. Espiritualmente estávamos vendidos a Satanás, mas vem o Senhor Jesus Cristo e nos compra deste mercado espiritual e nos traz para o seu lado. E aí ele produz em nós a remissão dos pecados. Repitam comigo: redenção, remissão, perdão, justificação, santificação, reconciliação, regeneração, os benefícios espirituais da nossa salvação. Que daremos ao Senhor, meus irmãos, por esses benefícios? Redenção, perdão, reconciliação, justificação, salvação. Olha o resultado do benefício da justificação. Vamos dar uma olhadinha lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo tem os seus desdobramentos, mas nós não temos tempo para desdobrar ele aqui. O primeiro item aqui é justificados pela fé. Pela fé. Existem, pelo menos, os professores da escola dominical, sabem disso, e eu estou aqui na frente de doutores, professores, sabem que existem, pelo menos, 3 tipos de fé. Fé natural, que todo mundo tem essa fé. Não, eu tenho fé que amanhã eu vou levantar cedo, eu vou tomar o ônibus, eu vou para o trabalho, eu vou chegar lá, e eu tenho fé. Fé natural. E a fé salvadora, que é a fé que eu
creio, aceitei, porque o Senhor morreu por mim, eu aceitei o seu sacrifício pela fé. Fé salvadora. E a fé como um dos 9 dons do Espírito Santo. O dom da fé. Dom da fé. Justificados, pois, pela fé. Algumas traduções diz mediante a fé. Então, esta justificação traz para nós benefícios incomensuráveis. Não temos como mensurar os benefícios teológicos que o Senhor tem nos dado. Daí a pergunta, e ela não é respondida literalmente: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Que eu posso dar? Que eu posso oferecer? Justificação pela fé. E olha só que essa justificação nos traz. Paz com Deus. Jesus disse aos discípulos: paz seja convosco. E a mensagem que Jesus queria passar para eles era: por que vocês estão com medo? Por que estão preocupados? Por que estão trancados, fechados, com medo dos judeus? Olha, aqui estou eu. E vocês esqueceram que as Escrituras testificam de mim. E o profeta Isaías, que é considerado o príncipe dos profetas e o primeiro teólogo do Antigo Testamento, claro, Jesus não falou isso, mas eu penso, né, e todo pensamento que a gente tem, que tem coerência bíblica, então não é heresia. Heresia é uma coisa, ter coerência escriturística é outra coisa. E eu penso que Jesus disse assim: vocês esqueceram que vocês leram nas escrituras de Isaías, lá naquela época não era nada dividido em capítulos, e hoje no Museu do Livro em Israel tem o livro em pergaminho, o rolo do pergaminho do profeta Isaías, literalmente, não é cópia, está lá, que foi encontrado naqueles vasos em Qumran e etc. Se você quiser saber mais, pesquise sobre isso, mas está lá. Eu vi e não pode tocar, aquilo é um negócio muito sagrado, mas está lá o rolo do profeta Isaías. E eu creio que Jesus disse: vocês não leram lá, porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por que vocês estão preocupados? Eu quero dizer, o príncipe da paz está aqui entre nós, trazendo a sua paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é pelos nossos méritos, é só pela graça que estamos aqui, só pela graça de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, caro companheiro, dirigente da congregação, irmão Lorival e família, os irmãos estão celebrando este dia tão festivo, tão importante na vida do pastor Lorival, na vida da família, é pela graça de Deus, é pela graça, pela graça, pela graça. Então, benefícios espirituais teológicos. Segunda dimensão de benefício que ele nos tem dado é o benefício de estarmos aqui, vivo, benefícios físicos. Nós estamos aqui, claro, um mais jovens, outros já não tão jovens assim, mas nós estamos aqui. O benefício de existirmos, de estarmos vivos. E sabe por que estamos aqui? Sabe, irmãos, porque você veio de longe, você se mobilizou, se preparou, veio para celebrar este culto. Sabe por que você veio? Porque você está vivo.
Você respira o oxigênio natural que Deus nos deu e nos dá a cada manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então ela é sempre nova. E este ar que nós respiramos, quantos agora estão? Eu trabalhei no hospital por 12 anos. Eu fui gestor de um grande hospital. Fui gestor do setor de psicologia, assistência social e assistência religiosa, o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. E eu vi lá muitos faltando oxigênio, tendo que comprar caríssimo balão de oxigênio. No período da Covid, faltou oxigênio, foi um desastre. E um cidadão, não daqui do Brasil, da Europa, ele pagou 3.000 euros num balão de oxigênio. E quando ele saiu da UTI, saiu do hospital, acho que da Inglaterra, se não me falha a memória, ele saiu, ele respirou e disse: eu quero agora agradecer a Deus por esse oxigênio que eu recebo aqui no ar, e eu não preciso pagar nem €1, eu recebo ele de graça. Irmão, receba de Deus esse benefício que não tem dinheiro que pague. Então, benefícios físicos, benefícios espirituais e benefícios sociais que Deus nos dá. Amizade. Os amigos. E Salomão, o homem mais sábio e mais rico da terra, escreveu dizendo, acho que Provérbios 18, verso 24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Então podemos, agora no original, esse congratular-se é bem complicado, eu aconselho você nem consultar, porque você vai ficar apavorado. Nem vá lá, porque você vai descobrir lá que o homem que tem muitos amigos, ele corre o risco de ir à ruína. À ruína. E graças a Deus pela nossa tradução aqui, revista e corrigida, que ela diz, pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Este amigo, pastor Lorival, pastor Edgar, demais companheiros, obreiros, irmãos, este amigo mais chegado que o irmão, você pode confiar nele. Você pode estar aos pés dele. Você pode chorar, você pode contar as tuas mazelas, as tuas imbecilidades para ele, que ele vai te entender, ele vai te socorrer, e ele vai dizer, meu servo, não temas, eu estou aqui, eu sou a tua porção, porque ele é o amigo mais chegado que o irmão, é o amigo fiel. Então, benefício social, esse convívio de comunhão, de confraternização, de alegria, de prazer, de poder estar e compartilhar a alegria do nosso querido irmão. Tomarei o cálice da salvação. Cálice da salvação, na época da Páscoa, isso aqui é profético, porque não tinha cálice de salvação. A Páscoa, eles tinham 4 cálices, e esses 4 cálices tinham o seu significado, que não vou falar agora porque não dá tempo, mas eles representavam, simbolizavam as 4 bênçãos de Deus para o seu povo, e etc. Cálice da salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo trouxe essa revelação extraordinária e diz, porventura, o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É o que estamos fazendo aqui agora. Estamos em comunhão, corpo de Cristo, unido para celebrar a Deus essa
essa bênção extraordinária social de estarmos vivos, de termos esse convívio, de celebrar ao Senhor, de sermos gratos a Ele. Mas o que eu posso dar para o Senhor? Tudo isso. Adoração. Adoração. Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu fiquei pensando, mas por que Jesus falou isso? No céu não está cheio de seres celestiais adorando, e os serafins, e querubins, e etc. E os querubins voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que lá no céu tinha um maestro, um ministro de música e de adoração. Só que ele foi expulso de lá. Ele foi expulso de lá. E Deus não criou outro querubim. O seu nome passou a ser Lúcifer. Mas Deus não criou. Deus poderia substituir o maestro, o querubim ungido, mas ele não substituiu. Por quê? Porque ele conta com a minha, com a sua adoração, o seu louvor. E glória a Deus por isso, por esse privilégio, esse benefício que ele tem nos dado, que eu posso dar a ele. Adoração. Quantos estão dispostos realmente a adorar ao Senhor? Fiquemos de pé, por favor. Podemos orar, pastor? Vamos agradecer ao Senhor? Pense nos benefícios que o Senhor tem dado. Enquanto a gente falava aqui, o Espírito Santo estava ministrando na sua mente, no seu coração, e ele trouxe à sua lembrança grandes benefícios que o Senhor já fez por você, pelos teus e etc. E às vezes ficam lá esquecidos, lá num baúzão lá. Mas a gente tem que ir lá e rebuscar e relembrar e puxar a história e dizer: naquele dia o Senhor estendeu a sua mão para mim e eu estou aqui vivo e posso agradecê-lo. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graças por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Que daremos nós ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem nos feito, tem nos dado? Senhor, recebe a nossa gratidão. Tudo que podemos, Senhor, é te agradecer, te louvar pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela justificação, pela reconciliação, santificação. Recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por essa palavra que nós ouvimos. Quantos estão agradecidos a Deus? Porque Deus usou mais uma vez o seu servo, nós trouxemos uma palavra de Deus. Pode dizer um amém? Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, amados irmãos. O nosso culto hoje está dividido em duas partes. Nós tivemos agora o culto divino. Louvamos ao Senhor com os hinos. Também ouvimos a palavra de Deus. E agora vamos passar à parte social do nosso culto, que é um culto de ação de graças. E para isso eu quero convidar o pastor Aristides, que nos trouxe a palavra. Ele vai abrir a parte social, representando a diretoria do nosso campo eclesiástico. Pode ficar em pé, pastor Lourival, por gentileza. Meus amados irmãos, nós estamos aqui representando o nosso pastor presidente. Cadê a esposa? Então, ela pode dar uma chegadinha aqui também. Pastor nenhum exerce o seu ministério sozinho. Nenhum. A esposa é importante. Eu costumo dizer por aí afora para as pessoas o seguinte: não arrume encrenca com 3 instituições importantes. Aí eles ficam tudo curiosos, pastor Edgar, para saber, mas como assim? Como assim? Primeiro, não arrume encrenca com Deus.
Não é bom. Segundo, não arrume encrenca com a esposa, porque não vale a pena. Terceiro, não arrume encrenca com a Receita Federal. Senão você está lascado para o resto da vida. Então, em nome da nossa diretoria, do nosso pastor, o pastor Edgar vai fazer uma outra parte. Nós vamos passar as mãos, um cartão de felicitação aqui, em nome do nosso pastor e da nossa diretoria, para o vosso dirigente local. E nosso pastor trabalha com todo cuidado para atender todos os dirigentes. Ele fica triste quando o dirigente faz a festa de aniversário e não convida ele. Claro que ele não é onipresente e nem onisciente para saber a data do aniversário de cada um. Mas sempre que ele toma ciência, ele não deixa ninguém ficar em branco, não passa nada em branco. Então, irmão Lorival, aqui está. Quero passar. Passar as vossas mãos mais uma bênção. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba parabeniza o evangelista Lorival Aparecido Silva pela comemoração da passagem do seu aniversário natalício. Curitiba, 9 de maio de 2026. Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, presidente da IADSE, Curitiba. Agora deixa ela se segurar ali, eu passo para alguém. Eu me lembro que quando chegavam alguns documentos para a gente, assim, incumbiu-me o senhor, então incumbiu-me o senhor vice-presidente, que eu falei que é meu amigo desde pequenininho, porque nós nos conhecemos desde 1989. Foi quando eu vim para Curitiba, eu vim transferido, aí conheci esses mestres aí. Então incumbiu-me o senhor vice-presidente de passar às mãos de Vossa Senhoria esta lembrança da diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Obrigado. Não é isso, meu pastor? É isso mesmo. Então, Muito obrigado. agora, por favor, por favor. Esse envelopinho pequenininho não é pedido de oração, não. Não tem esse negócio. Não é pedido de oração e nem resposta de oração. Então, muito bem, meus amados irmãos, prosseguindo, vamos agora chamar os departamentos que também irão entregar uma lembrança para o pastor Lorival. Nós não vamos poder franquear a palavra, e os irmãos vão entender, porque nós temos ainda, né, como disse o pastor Aristiza, a parte gastronômica, né? Então, nós devemos acelerar aqui, então vamos convidar então os departamentos, né? Então, desta feita, o departamento Geração Eleita, o Braia vai estar trazendo uma lembrança para o pastor Lorival. Tá? Isso, pastor Lorival, fica em pé, vai estar recebendo ali a lembrança das mãos do Braia, tá? E logo a seguir já o Majestade já também, já. Muito bem. Já se prepara. E vão tirar uma foto junto com o departamento. Eu, pastor Lorival. Pode ficar aqui, pastor Lorival. Muito bem.
Muito bem. Agora o grupo Majestade também vai trazer aqui uma lembrança para o pastor Lorival. Quem vai estar representando o Majestade é o Davi. Venha, Davi, trazer aqui a lembrança, né, para o pastor Lorival. Muito bem, já recebendo um abraço, uma pose para a foto. Né? E agora o círculo de oração. Quem vai estar representando o círculo de oração é a Deise. A irmã Deise vai trazer aqui também uma lembrança, né? Vai estar entregando aí para o pastor Lorival, né? E os fotógrafos, né, estejam a postos aí para fazer aquela bela foto, né? Muito bem. Agora o Ministério da Melhor Idade e Coral Shalom, né? Representado pelo irmão Josias, diácono irmão Josias, que também vai entregar ali uma lembrança para o pastor Lorival. Todas essas lembranças são compartilhadas, viu? A irmã também tem parte, né? Muito bem. Agora, a Escola Bíblica Dominical representando Oséias. O irmão Oséias vai estar ali entregando também uma lembrança para o pastor Lorival. Muito bem, aquela bela foto, né? Para ficar para a posteridade. E agora o Departamento da Família. Irmão Claudinei, representando o Departamento da Família, e a Jaqueline, vão estar aqui entregando a lembrança para o pastor Lorival. Isso. Irmã Jaqueline, família, vão estar entregando uma lembrança para o pastor Lorival. Isso, mais ali para sair na foto. Mais um pouquinho para lá. Muito bem. E agora o Departamento de Missões, irmão Mário, o diácono irmão Mário, também vai entregar a sua presente ali para o pastor Lorival, né? E pousar para uma bela foto. Muito bem. O senhor também? Oh, que maravilha, né? Então, muito bem. Então, o pastor também, né? Vai entregar ali uma recordação para o pastor Lorival. Você pediu de Quer oração, falar é algo? bem pequenininho. É? A menor oração. É. A menor oração é o que Pedro falou, né? Senhor, salva. Se desse para falar muita coisa, ele fica afogado. Querido irmão Lorival, e a igreja que está presente aqui, nosso vereador que já esteve de outras vezes, a gente viu lá, que Deus te abençoe, te guarde, te guie, que te dê sabedoria, e que você possa representar-nos ali naquele local, e sempre estiver sentado fazendo as coisas lá. Tem um irmão Edgar aqui, parece que está olhando, mas não, eu estou confiando no irmão. É bom conhecer e estar mais perto do irmão. Deus te abençoe. Irmão Lorival, eu rodei esse estado do Paraná todo, que eu fui da convenção. O último cargo meu na convenção era do conselho jurídico da convenção. Eu conheço essa pastorada toda, dirigente todo. E eu conheço o irmão. Jamais eu ia pegar um microfone diante da igreja falar uma coisa mentirosa, até porque um pastor não mente, né? Mentira é coisa do demônio. E aí eu trouxe para o irmão o seguinte, 1 Tessalonicenses 2:8. Sentindo tanta afeição por vós, decidimos dar-vos não somente o evangelho de Deus, mas a própria vida, porque vos tornastes muito amados de nós. Dar a vida não é morrer de uma vez por uma pessoa, é gastar-se aos poucos em atos e serviços que ninguém vê, motivados apenas pelo amor. E eu vejo isso no irmão. O amor que o irmão tem por esse povo, por essa igreja, por cada um. Eu tenho acompanhado o irmão desde a outra igreja.
E eu louvo a Deus por ter um amigo assim. Uma das coisas que eu reclamo, sabe, pastor Aristides? Eu preciso de parâmetros. Eu preciso de pessoas que elas me deem exemplo para eu crescer ministerialmente. Aí eu olho no irmão exemplo. Olho no irmão exemplo e louvo a Deus, porque o irmão dá a tua vida, a sua preferência, abre mão das coisas suas em prol da igreja, abre mão do seu tempo, abre mão de coisas que às vezes são caras em prol da igreja. O irmão é um exemplo, eu louvo a Deus pelo irmão. Eu gostaria que o pastor Wagner soubesse e ele visse isso que eu vejo, eu acompanho o irmão. Tá, querido? Mas está aqui o nosso vice-presidente. Eu vejo isso. Eu tenho acompanhado ele como amigo, companheiro, e vejo um amor que ele tem por esse povo. E esse povo é amado. É amado. A pequena oração de Pedro. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Pastor Edgar, permita que essas palavras nós também possamos tomar parte nelas e desejar ao nosso amado pastor. Então está aí. Toda a igreja do Pirineus toma parte nessas palavras. Da mesma forma que ele desejou isso para o senhor e dirigiu essas lindas palavras, né? Nosso vocabulário é muito pobre para expressar tão lindas palavras. Mas o pastor Edgar aqui, né, fez esse papel com muita, né, de uma forma muito inteligente, né? Muito obrigado, hein, pastor Edgar. E também, representando os obreiros da nossa congregação, o nosso co-pastor Reginaldo também vai estar entregando a lembrança para o pastor. Também o nosso vereador Jasson Goulart, por gentileza, também vai entregar uma lembrança para o nosso pastor, né? E eu gostaria de franquear o microfone para ele. Ele é o irmão nosso da nossa igreja, né? E é um homem do povo, né? Obrigado. Obrigado, meu irmão. Boa noite. Paz do Senhor a todos os irmãos, pastores. Obrigado pela palavra. Em nome do pastor Aristides, cumprimento a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. E eu, quando cumprimentei o evangelista Lorival hoje, eu disse para ele assim, mas já passou um ano? Parece que foi ontem que a gente estava lá na Barretos, né? Comemorando o seu aniversário. Já passou um ano. E o senhor está ainda mais novo. Que bom. Quero ser rápido, porque o tempo passa, mas quero agradecer mais uma vez o convite, quero agradecer a minha equipe, pastor Olívia, esposa, o Josias, aqui o Douglas, que estão comigo, Felipe também, que está aí fazendo o registro. Enfim, quero agradecer o convite, quero desejar ao senhor, né, que o senhor tenha vida longa, sabedoria, assim como sua mãe, né? 93 anos, que bênção, que saúde, né? Está no DNA. Que Deus possa usá-lo muitos e muitos anos, com muita sabedoria, para conduzir o trabalho na igreja, diante de Deus. E estamos sempre orando pelo Senhor. Ore por nós também. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigado. Muito obrigado, Jasson. Muito bem, também queremos convidar o Davi, da Vila Barretos, tá? Representando ali a Vila Barretos. Também quero entregar uma recordação para o pastor Davizinho, né? Que também é cantor, viu, meus irmãos? É um excelente cantor. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Também queremos convidar o Josney, que vai entregar uma lembrança,
representando a pré-candidata a deputada estadual, a irmã Dirlete. Então, José vai entregar essa lembrança em mãos para o nosso pastor Lorival, representando a nossa irmã Dirlete. Muito bem, se tiver mais alguém que queira entregar uma lembrancinha, por gentileza, pode se aproximar. Então, os irmãos aí representando aí, né, o departamento, né, o IADS, né, também estão entregando uma lembrança para o pastor Lorival. Muito bem. Se tiver mais alguém que queira entregar uma recordação, ainda está em tempo, né? Se não, eu passo a palavra à irmã Silvana. A irmã Silvana também vai entregar uma recordação para o pastor Lorival. E ela está representando a equipe de louvores, que cumpre um papel muito importante aqui em nossos cultos. Muito bem. Mais alguém? Então eu passo agora o microfone para o pastor Lorival, né? E fique à vontade, pastor Lorival.